Olá, para você que está me ouvindo, eu sou a professora Mari Dias e estamos aqui no nosso segundo encontro para falar de RID, do Distrito Federal, disciplina obrigatória nos concursos aqui do Distrito Federal. E para você que chegou até aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo todos vocês, tá? Para a gente compartilhar muito material gratuito. Curta, compartilha, divulga para quem você quiser. E nós vamos hoje começar a nossa segunda aula sobre o Distrito Federal, sobre a construção da capital do Brasil, aqueles aspectos históricos que a gente tem sempre que aprender sobre eles, porque são questões fundamentais na prova que você vai enfrentar aí no seu caminho, nos seus próximos dias ou no seu concurso, tá bom? Então, vamos nessa, vamos caminhar aí pela ideia da construção, como chegamos na construção. Para isso, a gente precisa sempre lembrar do seguinte, olha, nós tivemos ali o Distrito Federal, ele é a terceira capital, né? Brasília é a terceira capital, aliás. E nós tivemos a primeira capital, que foi Salvador. Temos que lembrar disso sempre. Depois de Salvador, nós tivemos aí a capital do Rio de Janeiro, com a chegada aí dos portugueses, da família real, tudo mais. Um caboclinho invocado estava expulsando todo mundo lá da Europa, quem concordasse, quem não concordasse, né? Um baixinho invocado. E aí, a nossa terceira capital é hoje Brasília, ou também conhecida como BSB, tá certo? E nós temos a inauguração de Brasília no ano de 1960, especificamente no mês de abril, no dia 21 de abril de 1960. Essa data, ela não foi escolhida à toa, tá bom? Nós vamos entender por quê hoje na nossa aula. Lembrando, galera, que o material vai estar disponível aqui para você. Se você tem interesse, vai estar aqui na descrição do vídeo para você imprimir e ter esse material caso você tenha mais facilidade rabiscando, escrevendo, montando ali seu material e também ter mais facilidade de acompanhar. Lembrando que também tem aqui no meu canal já um bloco de questões que eu fiz de todas as questões da Banquiades. Eu vou fazer da Banca CESP e também vou fazer de outras bancas que atuam aqui no Distrito Federal, tá? Para a gente entender essa conjuntura e essa organização do Distrito Federal e no que ele é hoje, a gente precisa passar por um período, por uma cronologia. Quem foi o primeiro que traz essa cronologia? Você vai lembrar aí de um caboquinho chamado de Francisco Tosse Colombina. O que ele queria? Ele queria que a capital do Brasil fosse para a região do Goiás. Quando que ele faz isso? Século XVIII, 1751, com a chamada Carta de Goiás. No mesmo século, aliás, praticamente na mesma década, né, 10 anos depois, chega-se, aliás, 10 anos depois, Marquês de Pombal, ele diz, realmente, a gente precisa levar a capital para um lugar mais seguro. Todos esses, a justificativa sempre foi, olha, precisamos de um local mais seguro por conta de segurança nacional, tá? Só que Marquês de Pombal queria levar para a região norte do Brasil, tá bom? E algum tempinho depois, também no século XVIII, nós temos aí os Inconfidentes Mineiros. Eles queriam levar para uma cidadezinha chamada São João del Rei, que fica onde? Em Minas Gerais. Os ideais franceses, igualdade, liberdade, fraternidade, assim vai, tá? No século seguinte, em 1808, nós temos aí um caboquinho chamado Hipólito José da Costa. Quem é o Hipólito José da Costa? Ele traz dentro dos seus artigos a defesa da transferência da capital e ele cria um jornal chamado Correio Brasiliense. Esse é um jornal importantíssimo, Brasiliense. É um jornal importante demais aqui no Distrito Federal, é um dos meios de informação aqui do Distrito Federal mais importantes, tá certo?
Depois nós temos Bonifácio de Andrade Silva, no mesmo século, ó, século XIX, 1823. Qual a importância do Andrade Silva? É ele quem sugere o nome Brasília, tá certo? Isso que você vai lembrar dele. Brasília ou Petrópole. Petrópolis. Ok? E depois nós temos aí um rapazinho importante demais chamado Adolfo Francisco, aliás, Francisco Adolfo de Van Hagen, ou Visconde de Porto Seguro. Qual a importância desse caboclo aqui? Olha só. Ele foi importante porque ele traz ali a ideia de transferência da capital e também diz o seguinte: olha, Dom Pedro, vamos fazer, vamos mudar, vamos fazer os estudos que precisam ser feitos e tudo mais. Dom Pedro vira para ele e diz: meu amigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Ele diz: pois eu vou sozinho. E qual a importância dele ter ido sozinho e o que ele trouxe para dentro dessa conjuntura, dessa cronologia aqui? Ele vai e descobre aqui nessa região que a gente mora hoje 3 pontos importantes, que são as Lagoas Feia, Bonita e Formosa. É aqui que está o Distrito Federal. Então, ele fez um dos passos mais importantes na conjuntura de caminhada da construção da ideia. Ele quem faz o estudo, é aqui que vai ser instalada e construída a capital do Brasil, a nova capital. Beleza, dentro dessa cronologia nós temos aí mais alguns personagens, né? Vamos aí para a Constituição. Na Constituição nós temos 1891, que quem vem lá, ó, Floriano Peixoto, ele faz com que exista essa missãozinha aqui, CROSS, que é uma missão importante com vários estudiosos, e eles criam o chamado quadrilátero CROSS. É aí onde eles fazem o estudo, e eles fazem um estudo fantástico para a construção aqui do Distrito Federal e para a nova capital, tá? No centenário, nós temos aí a pedra fundamental, que ela é colocada onde? Na cidade ou na RA de Planaltina, tá certo? Planaltina, tá bom? DF, ok? Na Constituição de 34 falava sobre o tema, mas nada se fez. Porém, na Constituição de 46, Gaspar Dutra, ele traz ali a missão Poli Coelho. O que a missão Poli Coelho faz? Eles dizem: olha, o trabalho do Cruz foi formidável, pode construir lá. Ele confirma o trabalho do Cruz. Vou botar aqui, ó, o trabalho da missão Cruz. Perfeito, né? Beleza. Depois disso, nós temos o Vargas, ele cria a comissão de planejamento. Essa comissão de planejamento começa a fazer alguns outros estudos para dizer aonde ficaria a capital. E aí, nessa comissão, nós temos uma empresa chamada Belcher e Associados, e aí eles escolhem o sítio do Castanho, certo? Depois disso, nós tivemos o caboclo, ele, quem? JK. JK cria a metassíntese, e essa metassíntese é a construção da nova capital. Quer entender mais sobre esses passos e tudo isso que eu estou falando? É só você ir lá na aula de número 1, que está tudo detalhadozinho, o que aconteceu, como aconteceu, e assim nós vamos chegando na conclusão disso tudo. Beleza? Então, nessa cronologia, eu espero que você tenha entendido, nós vamos a um contexto histórico básico. Qual é esse contexto histórico? Olha só, para a construção da nova capital, existe o antes, tá? E o que nós temos antes? Lembrando, galera, olha só, 1954. Instabilidade política, golpe em curso, novas eleições,
morte de Vargas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nessas eleições existem 3 candidatos, certo? Um deles é o JK pelo PSD e ele ganha por 35%, tá bom? Sobre Juarez, que levou 30%, e Ademar Barros, que levou 25%. Eu diria que foi uma eleição acirrada. JK vence a eleição e aí ele começa a fazer os seus estudos para construção da nova capital. E o que era que ele tinha de especial nisso? Ele tinha um discurso de desenvolvimento. Se você estudou história, você sabe que a meta. Opa, deixa eu apagar aqui. Desenvolvimento. O JK, ele tinha na sua mente desenvolvimento, um discurso chamado desenvolvimentista, um discurso onde ele traria o chamado plano de metas. Não é à toa que uma das maiores propagandas dele era a chamada, o discurso dele era 50 anos, o slogan, né? Em 5. Eita, deixa eu apagar aqui. 50 anos. Em 5, porque ele queria um desenvolvimento rápido e eficaz, porque o Brasil era atrasado industrialmente, economicamente. Ainda tínhamos uma política protecionista. JK ele vem com um discurso econômico, desenvolvimentista, surge a meta-síntese, que é a construção da nova capital. Essa construção da nova capital, ela traz ali um, um discurso onde ele traz o mundo novo, o Brasil novo. Nós vamos ter um Brasil desenvolvido, um Brasil que vai ser evoluído, que vai ter mais indústria, um Brasil que vai ser mais aberto economicamente, abertura econômica, né? Então, um Brasil mais aberto economicamente. Isso ele quer trazer ali para dentro da nova capital. E para que isso seja concluído, ele precisava convencer o Congresso, ele precisava fazer as suas justificativas, ele precisava dizer por que essa capital precisava ser transferida. E o que ele faz? A justificativa, uma delas, segurança nacional. Por que segurança nacional? Vamos lembrar de uma coisinha. Nós estamos vivendo um período no mundo chamado de Guerra Fria, onde nós tínhamos duas grandes potências brigando pela hegemonia mundial, não é? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União das Repúblicas representando o socialismo. Então, essa briga no mundo também trouxe reflexos dentro do Brasil. Como não? Tá? Então, nós temos também a justificativa de que povoamento do país, porque massivamente a população brasileira vivia aonde? E vive até hoje aonde? No litoral. Então, ele ia fazer o que também? A justificativa? Integração nacional. Como que eu vou fazer isso? A partir desse quadradinho aqui, vamos ligar o país. Se você mora no Distrito Federal, ou mesmo que não mora, mas você mora no Brasil, é óbvio. Então, pensa o seguinte, no Distrito Federal começam, por exemplo, as BRs 020, 060, 070. Aqui significa o marco zero, tá? É onde vai ligar todo o país. Lembrando, uma das coisas que você tem que lembrar do governo JK,
ele era um governo rodo... Opa, deixa eu apagar aqui, isso aqui. Errado. Um governo rodoviarista. Ou seja, um governo que estava baseado muito na produção de rodovias, tá? Para trazer também o investimento das grandes multinacionais, tá certo? Ele não conseguiria fazer todo esse investimento que ele precisava para a construção da nova capital, que literalmente foi do zero, sem recursos, tá? E ele trazia aí, ó, no seu discurso, na sua justificativa, o desenvolvimento do interior. O que ele ia trazer para dentro do interior? A indústria. Ele ia trazer também a expansão agrícola, tá? Então, são fatores que vão fazer muita diferença dentro dessa construção. E, claro, a simbologia de um Brasil novo. Ok? Tá dando para entender? O material vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Os links para você ir lá e baixar o material e fazer o seu arquivozinho de estudos, de leitura, que é interessante que você faça isso. Ok? Vamos nessa. Continuando. E aí, o período de transformação é o quê? Aqui, ó. Abertura para as multinacionais, expansão da fronteira agrícola, simbologia das novas mudanças. JK consegue convencer o Congresso para a construção da nova capital. Quando se fala da expansão da fronteira agrícola, nós estamos falando daqui, ó. Massivamente, a agricultura no Brasil, ela ficava situada aqui, ó. Tá? Ela era para cá. Olha só. Então, o que essa fronteira agrícola faz? Deixa eu apagar aqui para eu explicar mais bonitinho. Ela faz o seguinte, deixa eu pegar o azul aqui, ó. Ela sai dessas regiões, ó, pra cá, ela vem pra cá, pro Goiás, sai pra cá também. Mais à frente, ela vem pra região do Nordeste, aqui, ó, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins. Esses 4 estados, eles formam um mnemônico chamado de Matopiba, né? Opa, deixa eu melhorar aqui. Botar esse mar corretinho aqui. O que é o Matopiba ou a Matopitoba, como costumam chamar também aí pelos vestibulares e concursos afins? É a região agrícola que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Tudo isso daqui, galera, entenda, tudo isso daqui, eles foram se instalando na regiãozinha chamada de Cerrado. Cerrado brasileiro. Faz do Cerrado um desmatamento absurdo, né? Eleva o desmatamento, mas essa questão do desmatamento nós vamos falar mais à frente, tá? Pra você ter ideia, hoje a região do Cerrado ela é considerada um hotspot. O que é isso? É quando todo um bioma está correndo risco de extinção, tá? Mas nós vamos entender isso mais à frente, porque nós vamos falar de Cerrado, vamos falar o que é o Cerrado, como é o Cerrado nas nossas próximas aulas. A gente ainda está na introdução. Beleza. Para fazer essas transformações, eu precisava de algumas coisas. O que o JK precisava? Ele precisava criar uma empresa responsável por isso. Então, nasce quem? A Nova Cap. A Nova Cap, ela vem para ser responsável pela estrutura e organização para tudo que vai ser feito ali. Tem-se, então, a assinatura da Carta de Anápolis, certo? A autorização para tudo isso. Nasce, então, concurso público para quê? Ó, projeto urbanístico. O que é o projeto urbanístico? É como a capital vai ser desenhada, é como a capital será construída, para que serve cada pedacinho dessa capital. Nós vamos estudar na nossa próxima aula, né, as questões
gregárias, aonde você tem as áreas bucólicas, você tem as áreas comerciais, as áreas residenciais, você vai entender tudo isso. E quem foi o vencedor foi esse caboquinho aqui, ó, chamado de Lúcio Costa. Lúcio Costa é responsável pelo projeto urbanístico, lembra disso? Lúcio Costa, Lúcio Costa é responsável pelo programa, pelo projeto urbanístico. Quando eu falo de Oscar Niemeyer, eu estou falando dos projetos arquitetônicos. É diferente uma coisa da outra. Então, bora lá. Ó, esses desenhos aqui, ó, são os croquis. Tá vendo? Dá para você visualizar aí? Deixa eu passar o mouse aqui em cima. Aqui, ó. Você tem os croquis. Esses croquis, ó, tá? É esse desenhozinho que leva o que hoje nós temos. Asa sul e asa norte. Se você procurar aí, fazer uma pesquisa, dá para ver do espaço Brasília, a belíssima capital, que parece um avião. Se você olhar, parece um avião. Para ele não era um avião. Pra gente é um avião e é linda. Se você tiver o prazer de voar por Brasília, você vai ver o quão belo é esse lugar. Beleza, Lúcio Costa vence, então ele é o responsável pelo projeto urbanístico. E logo mais nós temos um outro caboquinho que é amigo dele, que é o Oscar Niemeyer. Ele é responsável pelo projeto arquitetônico. Aqui você tem, ó, a Câmara, aqui a belíssima igreja, né, a catedral. Aqui você também pode ver que você tem o Itamaraty, você tem o Congresso, você tem vários outros lugares que foram responsabilidade de Oscar Niemeyer. Deixa eu só pesquisar aqui 2 segundinhos, deixa eu ver aqui. Não, na próxima aula eu mostro. Mas se você dá uma pesquisada nos projetos de Oscar Niemeyer, você vai ficar encantado, tá bom? Você tem o Palácio do Alvorada. Nossa, Brasília, não é à toa que Brasília é considerada um museu a céu aberto, tá? Para você ter ideia, a Torre Digital é projeto dele. A Torre de TV não é. A Torre de TV é projeto do Lúcio Costa. Coisa maravilhosa estudar o Distrito Federal, gente. É maravilhoso, é encantador. Tá? E os fatos importantes que vão acontecendo ali no decorrer desse processo, né? Você tem a propaganda do governo. O que dizia a propaganda do governo? Ela dizia: venham para a capital do Brasil, venham ajudar a construir a nova capital, a cidade de leite e mel. Aqui você tem prosperidade, você vai ganhar muito dinheiro, não se preocupe, será maravilhoso. A propaganda vem pelo rádio, pela TV, e quem vem? Nordestinos, mineiros e principalmente goianos, tá? Aqui, ó, esses 3 seres humanos, essas 3 personas são responsáveis por uma grande parcela dessa população, tá? Principalmente quem, ó? Os nordestinos, tá bom? Aqui tem uma RA chamada RA de Ceilândia. Ceilândia é tão gigantesca que aqui tem um evento gigante chamado São João do Cerrado. É o maior São João fora do Nordeste, tá certo? E Ceilândia também tem a única obra de Niemeyer fora do plano piloto, que é a Casa do Cantador. Se quiser ver isso, tá lá nos meus shorts, tá? Pode olhar aqui no YouTube, tá beleza? E o que essa galera enfrentou ao chegar aqui? Olha só, um dos maiores problemas que eles enfrentaram foi jornadas de trabalho exaustiva, péssima remuneração, condições de trabalho, alimentação, alojamentos horríveis e faltava mulheres. Vieram muitos homens. Então, essa figura feminina faltou aqui. Por quê? Galera, tem trabalhos que
A gente está falando de 1950, a gente não está falando de hoje. Então, faltava essa figura feminina na produção de roupas, produção de alimentos, enfim, tudo aquilo que poderia ajudar na manutenção desse pessoal todo aqui, beleza? E aí, como eu tô falando aqui para vocês, os alojamentos eram ruins, os lugares onde eles ficavam eram péssimos. Então, lógico que uma hora o pessoal ia se revoltar, certo? Não tinha a mão de obra necessária para a produção de alimentos, por exemplo. A comida que chegava no acampamento dessa galera vinha de Anápolis. Galera, Anápolis é longe. Anápolis. Ou é Anápolis? Vai ficar Anápolis. É com I. Desculpa aqui, galera. Anápolis. Vinha de Anápolis. Gente, de Anápolis pra cá é longe. É longe. De carro, umas 2 horas. Aquela época que a estrada era de chão, ó, bota tempo nisso. Pode dobrar o tempo. Imagina você fazer o almoço para essa galera e chegar 4 horas depois. E que hora esse almoço era pronto? Olha, a comida, nossa, a comida chegava, ó, estragada. A construtora Pacheco Fernandes tinha mais de 1.300 operários em seu acampamento na Vila Planalto. Nós vamos falar também de algumas vilas, tá? Aqui as condições eram tão precárias que eles tinham as chamadas vilas. Além das vilas, eles tinham as cidades, que eram cidades feitas de sacos, de plásticos, de lona, né? Sacolândia, Nonalândia, tá bom? E vamos aqui, ó. No domingo, 8 de fevereiro de 59, a cantina serviu comida estragada. Os operários reclamaram, os ânimos se exaltaram e começou o quebra-quebra. A GEB, Guarda Especial de Brasília, né? Por isso o título aqui é o Massacre, foi chamada para reprimir o tumulto. Chegando lá, eles eram em menor número. O que aconteceu? A negada botou a GEB para correr. Só que a GEB foi horrível. O que ela fez? No calar da noite, enquanto os operários dormiam, olha o absurdo. Enquanto os operários dormiam, eles foram lá e os homens da GEB se retiraram, prometeram retaliação, voltaram à noite ao acampamento e em um número maior, com mais armamento, inclusive metralhadoras, entraram nos alojamentos e começaram a disparar contra os trabalhadores que dormiam nos beliches. Foi um banho de sangue. E não se sabe, até hoje, a quantidade de pessoas que sofreram, que morreram nesse lugar, tá? Deixa eu ver se vai aqui. Ué, a canetinha não tá funcionando. Enfim, foi um banho de sangue. Foi horroroso o que aconteceu lá. Beleza? Próximo. Uai, fechou aqui, interrompei a gravação. Então, foi um banho de sangue, né? Um banho de sangue que aconteceu nesse dia. Os números ainda não foram dados, são números imprecisos, tá, galera? Até porque a quantidade de mortos nessa produção inteira da construção de Brasília não se tem, tá? Porque as pessoas caíam, não tinham EPIs, a pessoa caía ali da construção de um dos ministérios, caía e ali mesmo era soterrada, não tinha muito esse negócio. As pessoas chegavam aqui sem identificação, ninguém tinha controle de nada, sabe? A população não parava de multiplicar, porque, sabe, você tá no outro canto do país e lá você passa muita necessidade, vem uma mensagem dizendo que você vai ter uma vida melhor. É óbvio que você vai atrair milhares e milhares de pessoas, tá bom? E, para continuarmos, aqui em 21 de abril de 1960, temos a inauguração de Brasília. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 60, a data não foi escolhida ao acaso. O novo centro de decisões da República viria ao mundo oficialmente no dia de Tiradentes, símbolo de luta pela independência e pelos valores republicanos.
foram mais de 3 dias de festa. Eita, menino! Teve missa, festa, apresentação, baile, abertura de espaços, desfile de caravana, integração, fogos e artifícios e outras cositas más, certo? E é isso. Muito obrigada. Na nossa próxima aula, para não ficar longa demais, tá bom? A gente continua falando sobre esse conteúdo. Aí nós vamos falar sobre Brasília, sobre o que é Brasília, falar aí sobre as áreas que foi responsabilidade do Lúcio Costa, o que são as áreas de gregárias, do que é a área comercial, residencial e assim sucessivamente, tá bom? Aqui, por favor, se inscreva no meu canal, divulga, compartilha para quem você quiser. Obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima. Eu espero te ver aqui em breve. Até a próxima. Tchau!